Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais um dia. E nesse dia aqui, hoje estou aqui com o Luiz. Luiz que se converteu já tem 2 anos, né? 2 anos, completou domingo. E ele contou o testemunho ali na igreja ali, que faz 2 anos que está no caminho do Senhor. Um jovem de 18 anos. E eu louvo a Deus, porque o Luiz tem se posicionado e entendido aí o que Deus tem para ele. Estamos aqui, fizemos uma oração antes de iniciar aqui. E eu louvo a Deus porque o Luiz tem orado, tem buscado, e eu sei se ele se guardar nessa simplicidade, na humildade e no temor a Deus, Deus vai fazer grandes coisas através da vida dele, através dessa igreja, através deste ministério. Desde já também quero deixar aqui um abraço ao nosso pastor cofundador, nosso pastor Zé Fernando, a missionária Beatriz e a tua filha Mariane, também, cofundador desta obra. Deus usou a vida deles e nós estamos aqui até os dias de hoje, até que tem nos ajudado o Senhor. Amém, meus irmãos? Pastor Leandro quem vos fala. Mas vamos lá. Abacuque, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, para a nossa meditação breve aqui em nome de Jesus. O peso que viu o profeta Abacuque, versículo 1. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei em violência e não salvarás? Aleluia. Irmãos, olha que o profeta Abacuque está falando para o Senhor, Luiz. Senhor, eu estou vendo violência. O interessante dessa violência aqui registrada é uma violência derramada de sangue. Não é uma violência verbal, não é algo do tipo, mas é uma violência que trazia muito sangue naquele tempo. Mas enfim, um outro assunto que a gente pode abordar depois. Mas Abacuque, meus irmãos, interessante, o significado do nome de Abacuque significa abraço. E não tem muita coisa a se dizer, vamos dizer assim, da própria vida de Abacuque, né? A Bíblia nos mostra muito pouca coisa sobre Abacuque. Mas o significado é abraço. E Abacuque é conhecido como um dos profetas menor. Tem 3 capítulos apenas aí o livro do profeta Abacuque. Por isso ele é conhecido como profeta menor. Não é que Deus fez exceção ou quis fazer exceção, não é nada disso. É porque ali se resume muito em 3 capítulos, outros mais, outros menos, e ali foi colocado. Profetas maiores, profetas menores, quem fez teologia sabe muito bem disso. Mas vamos lá, olha só o tempo que Abacuque viveu. O profeta Abacuque já inicia a sua mensagem atacando o poder judiciário de Judá e condenando de forma veemente o enfraquecimento da justiça em Judá. Ou seja, Luiz, ele está vivendo um período ali onde os grandões, vamos colocar aqui, onde aqueles que tinham que dar o exemplo, vamos colocar aqui, né? Eles não estavam fazendo isso. E sabemos que se o rei ou se a autoridade lá em cima, ela infelizmente não conduz o povo no caminho que se deve, o povo vai se perdendo. É por isso que eu louvo a Deus, irmãos, pela igreja. A igreja, ela tem ordem, tem decência, porque a gente vê também que é um exemplo do céu, né, Luiz? Sim. O céu, irmãos, é algo maravilhoso. Se você estudar um pouco, né, a respeito ali da angelologia, você vai ver o quanto Deus ele é ordeiro. Eu vejo falar que as coisas de Deus é com ordem, com decência. Sim. Mas, meus irmãos, Abacuque está vivendo esse tempo aqui. Até quando, Senhor, gritarei eu violência? Aqui eu quero entrar um pouquinho naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Até quando, Senhor, clamarei eu violência e tu não me escutarás? E aí vai indo, Abacuque vai falando. Mas, irmãos, quantos de nós muitas vezes falamos, Luiz, para Deus? Ou indagamos, que nesses dias eu ouvi, né, de um pai sobre o seu filho ali falando, mas Deus não existe, Deus existisse, as coisas não estariam dessa forma. Mas, meus irmãos, até na realidade, falando da nossa própria nação brasileira, eu vejo alguns cristãos muitas vezes deixando de orar, deixando de profetizar sobre essa nação, Luiz, e se conformando com a situação. Nós não podemos nos conformar com essa situação, nós temos que profetizar, nós somos Abacuque para um tempo de crise, nós temos que entender isso aí. Então, mas vamos lá. Luiz, a gente vê essa situação nos dias de hoje, né? Muitos aí, mas se Deus existisse, por que Deus não muda a história? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Irmãos, olha só que coisa, né? A palavra do Senhor é muito maravilhosa e eu louvo a Deus. A Bíblia fala em Lamentações capítulo 3, versículo 39, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Aí você vai falar assim, mas essa é a maneira que Deus usou para nos castigar? Não,
Não é a maneira que Deus usa para nos castigar, muito pelo contrário. O nosso Deus nos ama tanto que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Né? Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, né? Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, e eu vos aliviarei. Aleluia! O problema, meus amados irmãos, é que as pessoas não estão indo até Jesus, as pessoas não estão procurando por Jesus. Abacuque, ele começa seu ministério aqui declarando: Senhor, até quando gritarei? Até quando clamarei? E o Senhor não responde. O Senhor não está vendo a situação que nós estamos vivendo? O Senhor não está vendo a situação que Judá está passando? Sim. Né, Luiz? Uma situação difícil aí. Né? Tem algum versículo que você quer citar, algo assim, só para nós continuar aqui depois? Não, primeiramente cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queria fazer um alento, né? Porque talvez da mesma forma seja algumas questões vivendo no dia de hoje. Vendo a situação econômica, vendo a situação política, tudo aquilo que ocorre nas escolas, crianças, e acha que Deus não está vendo. Mas aí, conforme o livro de Abacuque fala, Deus responde ele. E o mais importante, irmãos, é a gente lembrar que Deus está no controle de tudo. Quando Jesus ele está ali perante Pilatos, Pilatos fala conforme se ele tivesse todo o poder. Mas Jesus fala ali para ele que o poder que foi dado a ele é do Pai. Então, assim, é sempre bem importante, talvez no desespero que Abacuque estava ali, na euforia, né, na tristeza, numa forma de angústia, ele esqueceu disso, né? Sim. Que Deus estava no controle de tudo, e é isso que a gente não pode fazer hoje. Porque aqui no capítulo 2, versículo 4, diz assim: eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Isso no Antigo Testamento nesse tempo. E aí Paulo vai relatar lá na frente. Hebreus capítulo 10, versículo 38, né? Exatamente. Então, assim, é a fé. A gente não pode esquecer que Deus está no controle de tudo, porque às vezes aí a gente acaba esquecendo que o Senhor está vendo. Não é que Ele está negligenciando ou conforme tampando os olhos, mas são processos e são tempos. Na verdade, Luiz, assim, não é que a gente acaba esquecendo, né? Na verdade, a gente acaba esquecendo de andar pela fé. Exatamente. Né? Por isso que Abacuque fala aqui: mas o justo pela sua fé viverá. Ainda que em tempo de crise. Sim. Ainda que quando Abacuque no capítulo 1 aqui, meus irmãos, nós vamos entender aqui que Deus, ele fala que ele, por causa da crueldade que o povo estava, por causa da falta de reverência, de temor ao Senhor, né? Talvez como nos dias de hoje que nós estamos vendo, onde nós ligamos a nossa televisão e olhamos muitas vezes, você tinha aquele jornal lá, só tragédia, só fala de morte, só fala de coisa terrível. Então, assim, será que não é semelhante ao dia que nós estamos vendo? Agora, na questão, vamos colocar aí, política, Sim. Será que ele também não é? Então é o tempo que Abacuque viveu. É por isso que Deus está te chamando hoje para você ser um profeta de Deus, né? Para você profetizar a bênção, né, sobre essa nação. E olha só que coisa interessante, né? O profeta Luiz Abacuque, olha só, então Deus revela a Abacuque, né, no capítulo 1, do 2 ao 4, então Deus revela a Abacuque que iria punir a transgressão de Judá por meio dos caldeus. Exato. Quem eram os caldeus? Os babilônicos, né? Os babilônicos. E quanto tempo Judá ficou na mão dos babilônicos? 70 anos, exilado. Exilado, 70 anos. Então você imagina, meu irmão, aí eu quero falar para você aqui, ei Luiz, mas Deus não está vendo? O Senhor não está vendo? Com certeza Ele está vendo, mas Ele está esperando você clamar. Ninguém vai, ou ninguém está doente e simplesmente fica em casa. Né? Ele vai procurar o quê? O médico. Então, assim, é por isso que eu falei aqui dessa passagem aqui muito maravilhosa, né? Que nós lemos aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Ou seja, Deus tem um descanso para você, mas você precisa aprender a confiar e esperar no Senhor. Deus não perdeu o controle de nada. Lava súbia. Deus não perdeu o controle de nada, Luiz. Ele está no controle de todas as coisas, sempre teve. Como o Luiz falou aqui, sobre Jesus chegando para Pilatos. Pilatos talvez chegou ali e tem a solução para o seu problema. Irmãos, quem tem a solução para o nosso problema é Deus, é Jesus Cristo. O justo que morreu por nós naquela cruz.
Deus não está... O problema é que hoje, Luiz, eu vejo assim, as pessoas hoje, ela quer ter aquela questão. Se você falar de Jesus hoje, o camarada é evangélico. Se você falar... Não, irmãos, nós temos que olhar para a palavra do Senhor, para Deus, porque Ele tem a resposta para nós na sua palavra. E a resposta de Deus para nossas vidas foi Jesus, para nos restaurar, para nos trazer de volta para Deus. Então, assim, meus irmãos, a gente está vivendo aqui um período que nós temos que viver pela fé. Sim. E só tem um caminho, Luiz, de viver pela fé. É pela palavra. Você vê que coisa interessante? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia fala. Então, assim, o quanto você tem meditado na palavra do Senhor, o quanto você tem procurado se aprofundar na palavra do Senhor. Aí eu vejo algumas pessoas nos dias de hoje, eles, mas se Deus existisse, mas você tem lido a Bíblia? Você tem pedido um discernimento para Deus? Por que você está aqui? Agora, melhor dizendo, Luiz, eu vou colocar aqui como que um osso nasce no ventre de uma mulher, gerada do homem, que foi gerada do homem, né? De um líquido. Sim. De um líquido. Como que nasce? A Bíblia fala isso, coisa que cientista procura aí tentando. Tenta explicação, mas assim. E não consegue. Por quê? Como que nasce um osso dentro de um ventre de uma mulher? Como que de um líquido nasce um osso? Como que nasce o cérebro? Tanta coisa. Sim. Me explica, irmão. Então não se preocupa não, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Basta você fazer aqui como Abacuque fez, se posicionou diante de Deus. Você vê que Abacuque ele começa questionando a Deus, daqui a pouco Abacuque já vai falando, o justo pela fé viverá. Ou seja, Abacuque está falando assim, Senhor, agora eu estou entendendo. Não é no que eu estou pensando, não é que o Senhor vai usar uma nação estrangeira ou pecadora para ferir a Israel, para ferir Judá. Não, é que o Senhor vai usar uma nação para ver se abre os olhos dos escolhidos. Né? Mostra, Jeremias capítulo 18, o vaso na mão do oleiro. Sim. Se quebrou uma vez, trincou outra, e ali Deus vai mostrando para Jeremias ali o que vai fazer com Israel, mas vai fazer por amor, amém? Porque não adianta a gente querer os caminhos do Senhor, não, vou ir porque Deus, senão Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. Irmãos, a gente tem que se entregar, por isso que Jesus olhou para Nicodemos e falou assim, Nicodemos, nasce de novo. Jesus fala, acho que foi 2 ou 3 vezes para Nicodemos, Nicodemos, nasce de novo. Nicodemos quis vir com muita história para Jesus, e Jesus falou assim, Nicodemos, é necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. Sabe por quê, meus irmãos? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E olha só que coisa interessante para nós encerrarmos aqui. Amém? Eu quero que você seja um boca de Deus para esse tempo. A Bíblia fala aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 5, fala assim, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Gloria-se de grandes coisas. Ou seja, essa língua que Deus te deu aí, não foi para você falar mal. Essa língua que Deus te deu aí não foi para amaldiçoar o seu filho. Essa língua que Deus te deu aí não foi para amaldiçoar as vidas, foi para abençoar no nome de Jesus, porque tem poder essa linguinha tão pequena que você tem aí, que Deus te deu. Então, mas não vou ler todo Tiago 3:5 não, porque agora não vai deixar. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, sabe o que diz? Diz que Pedro, ele estava preso, estava esperando ali para ser morto. E a Bíblia é tão interessante que a igreja fazia oração contínua pela vida de Pedro. E Pedro estava como, Luiz? Estava descansando, estava dormindo, irmão. Então se imagina. Aí a Bíblia fala que a igreja estava clamando e Deus enviou um anjo lá. Ou seja, meu amado, você foi chamado por Deus para ter uma vida de relacionamento com Deus, para profetizar uma nação como essa nesses tempos ainda. Aleluia. Porque é assim que Deus quer glorificar o nome dele. Mas depois você olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Mas também eu quero deixar aqui, aleluia, Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Porque para Deus tudo é possível, irmão. Para nós pode ter impedimento, mas para o nosso Deus, que nos chamou como voz profética. Agora nós vemos aqui Jesus passando aqui uma lição para os seus discípulos. Né? A Bíblia no livro de Mateus,
ou nos evangelhos de Mateus, capítulo 17, versículo 14, vai falar a cura de um lunático, ou seja, de um demoniado. De um demoniado. E você vê que o pai dele trouxe para os discípulos, né? Trouxeram para os discípulos, e os discípulos não pôde expulsar. Sim. E Jesus respondeu e disse assim, olha o que Jesus disse no versículo 17, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Olha só o que Jesus fala para os seus discípulos, ó geração incrédula e perversa. Irmão, nós precisamos, sabe o que é? É ter humildade para saber que nós precisamos voltar para Deus. Exatamente. Porque Jesus pega os seus discípulos aqui, Luiz, geração incrédula. Jesus puxa a orelha. Irmãos, a cada dia Deus puxa a nossa orelha. Não é para nos matar, não. Não é para nos derrubar, não. Abacuque estava vivendo um período aqui, não é para Abacuque morrer, mas é para Abacuque se levantar como profeta. Ao ponto, aleluia, ao ponto, né, Luiz, que mais para frente aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, lê para nós aí, Abacuque vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, né? Abacuque já vai dizer assim, ainda que Judá, você está aí? Tá aqui. Ainda que Judá seja levado cativo, ainda que Israel, ainda que essa nação seja assolada, e realmente foi assolada, ao ponto que Deus depois usou Neemias, no estudo que nós estamos dando aqui de sexta-feira. Nós vamos dar esse estudo hoje também, se você puder estar conosco aqui na sede em Osasco. Mas leia aí, Luiz, em nome de Jesus, para encerrar. Abacuque 3,17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das ervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, aí terminando aqui, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém, meus irmãos? Então você pegou aí, Abacuque ele começa num tempo difícil, clamando a Deus, Senhor, você não está me ouvindo? Senhor, você está me escutando? Aí depois Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe por quê? Irmãos, Deus quer te levantar como Abacuque para esses tempos. Aleluia. Talvez você está olhando a nação brasileira, não tem jeito, como eu ouvi muitos falar. Mas tem jeito sim se nós nos posicionarmos. Talvez o arrebatamento, a grande tribulação vai vir de qualquer maneira. Talvez não, vai vir mesmo. Né? O que tiver que vir, tiver que se cumprir na Bíblia, vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, a palavra do Senhor fala que não vai passar, ela vai se cumprir. Então assim, agora nós, irmão, temos que aproveitar esse tempo e ser boca de Deus para esse tempo. Então, não fique murmurando não sobre a sua casa, sobre o teu filho, sobre a tua família, sobre essa nação. Profetiza. Deus te chamou para profetizar. Abacuque, quando entendeu isso aqui, ele mudou a sua maneira de se expressar. Ele confiou, ele mudou o seu olhar diante daquela nação. Então mude o seu olhar. Comece diante da sua casa. Comece diante daquilo que você está olhando que é impossível. Talvez o seu esposo, talvez sua esposa, talvez o seu filho. Comece aí. E também comece sobre essa nação aqui. Em nome de Jesus, amém? Fica essa palavra no seu coração, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, quer falar alguma coisa? Deixa eu encerrar aqui. Não, é isso mesmo, né? O horário está chegando. Sejamos firmes, né? Sejamos igual Neemias, Abacuque, se colocamos a posição aí para que Deus tenha chamado cada um de nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue alcançando o seu lar, a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu deixei essa palavra aqui de Abacuque para você se despertar mesmo e saber que Deus te fez, te criou para você ser uma fonte abençoadora. Seja uma fonte abençoadora para esse tempo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.